Beleza, começou. Começou. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este aqui é o 6º episódio da 3ª temporada de Sessões de Engenharia. E nesse episódio a gente vai conversar sobre Java, né? Basicamente o último episódio rendeu bastante, né? E eu achei engraçado que eu vi alguns comentários nas redes sociais do tipo, nossa, eles falaram a palavra Java mais de 500 vezes no episódio passado, etc. E aí eu fiquei empolgado, falei, não, bora, vou fazer um episódio só sobre Java, né? Para a gente conversar sobre as dores e as polêmicas ao redor dessa linguagem. E para isso eu trouxe 2 amigos aqui para comentar com vocês. Eu vou deixar que fiquem à vontade para se apresentar, por favor, em ordem alfabética. Veja aí quem é o primeiro a se apresentar. H. Agora você me apertou. Eu sou o Kiko Henrique, por isso que eu fui o primeiro. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e eu tenho uma empresa de consultoria chamada eTexto, aqui no Brasil. É isso. Eu sou Júlio, eu trabalho na Red Hat e tenho um grupo de prática chamado Caravana Cloud, onde a gente mete a mão na massa em projetinhos open source. Beleza. E eu sou o Carlos, sou engenheiro DevOps numa consultoria aqui de Portugal chamada Integer, e eu sou DevOps que trabalha, meus clientes são da área de dados, mas eu sempre gosto de enfatizar que meu trabalho é só de DevOps, não tem nada a ver com essa parte de dados. Às vezes o pessoal fala, nossa, olha, Carlos, engenheiro DevOps do pessoal de engenharia de dados, cientista de dados, mas é que eu faço a mesma coisa que qualquer DevOps, engenheiro DevOps faz no dia a dia. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar, como sempre, da forma mais simples e se vocês puderem explicar de um jeito como se vocês estivessem falando, sei lá, com a tia de vocês ou com uma sobrinha de vocês, assim. O que é Java, né? O que é essa linguagem Java e para que ela serve? Assim? Por favor, eu quero uma visão pessoal de vocês. Eu não quero nada técnico nem acadêmico. Fica à vontade, de ordem alfabética, por favor. O nome é péssimo, porque o que acontece? Java, todo mundo confunde Java só com a linguagem, mas Java, na verdade, é uma plataforma, né? Então, existe a plataforma Java, que ela tem a diferença que é o que antigamente se chamava de código gerenciado, né? Que na realidade, em vez de compilar direto para um código de máquina, compila para um código intermediário, que vai ser executado por uma máquina virtual. Por isso que é gerenciado, porque essa máquina virtual, que é uma implementação de um computador mesmo, de verdade, é que executa esse código que eles chamam de bytecode. E aí essa plataforma ela é enorme, riquíssima, e até hoje eu acho que eu não encontrei uma que tenha tanta coisa assim. E tem a linguagem de programação Java, por isso que o nome é péssimo. Igual o .NET é péssimo, porque você não conseguia encontrar na internet quando você digitava .NET no Google, né, .net. Então tem essa confusão. Go é um saco isso também. Exato. Então, assim, o nome é muito ruim, se for parar para pensar, mas você tem esses 2 caras. E Java é uma das linguagens de programação, porque tem centenas de linguagens de programação, literalmente, que você roda dentro da plataforma Java. Então, você tem essa plataforma que a gente pode chamar de JVM, que seria um nome mais bacana, mas que não sei por que o marketing nunca pegou para mandar ver nisso. E essa JVM que é o ouro mesmo da coisa. E tem a linguagem de programação Java, que é só uma das linguagens que tem. Boa parte da minha carreira, por exemplo, não foi nem com Java, foi com Groovy. Então, e JavaScript, também, por incrível que pareça, rodando em Java. Né? Então, tem essa diferença entre os dois. Assim. É uma linguagem. Às vezes as pessoas pegam e focam só na linguagem e acham que é só aquilo. Isso aqui é um pedacinho assim, da plataforma na realidade. Eu gostaria de adicionar que, além disso, é uma plataforma de inovação aberta, onde uma comunidade global de pessoas e empresas definem o futuro dessa tecnologia. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode se tornar membro do comitê de especificação das tecnologias Java. Não existe nenhuma empresa que manda ou desmanda na plataforma, tudo é feito por comitês
relativamente independentes, e várias empresas têm as suas versões do Java, a Amazon, a Red Hat, cada um tem a sua distribuição, até o Android e várias outras plataformas usam as tecnologias do mundo Java. Então, eu, particularmente, quando eu comecei a participar da comunidade, era na época da Java Magazine, né, do papel e banca de revista. Então, e desde lá até hoje, pago o almoço aqui em casa. Então, não tenho. Sou muito grato a essa plataforma e a essa comunidade. Legal, legal. Quais são as limitações de copyright, licença ou bibliotecas, etc.? Quais tipos de licença e copyright a gente deve se preocupar se for usar essa plataforma do Java? For usar A JVM. Você tem que tomar muito cuidado com qual JVM que você vai usar. Porque o que acontece? A JVM ela é uma especificação. E aí, você tem que... Aí, os fornecedores implementam suas próprias JVMs para fazer isso. Algumas são pagas, porque elas oferecem alguns recursos de performance melhor. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, existia por exemplo, uma empresa chamada BEA, BEA, que chamava JRocket, que era um sonho, porque ela fazia o que o .NET fazia, que ela pegava o Java, a gente compilava para bytecode, já compilava para o nativo, e, em teoria, teria um desempenho melhor. Você tem uma empresa chamada Azul, por exemplo, que desenvolve a própria JVM também, que tem que ela distribui de graça, e tem uma que é paga, que tem todos os recursos de monitoramento, desempenho, etc. Pensa numa super máquina virtual Java. A Oracle, no JDK, tem JDK que é pago para você ter o suporte da Oracle também. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai baixar o JDK, o ambiente que você vai rodar, para você não estar ferrando em direito de uso. Né? Então, o que aconteceu com o tempo? Os fornecedores de cloud começaram a fornecer suas próprias distribuições do Java. Então, por exemplo, a Amazon tem a própria distribuição do Java, que é não sei se fala correto ou se é coreto. É um desses. A Microsoft, eu acho que é correto. Eu acho que com 2 R's, né? A Microsoft tem uma JVM dela agora, que, inclusive, lá para 97, 98, teve uma crise com a Microsoft que ela lançou a própria versão da JVM, que ela tinha até uma linguagem chamada J++, que rolou um processo bruto com a Sun na época. Então, depois de muito tempo, veio essa JVM nova, compatível com essa spec. Então, tem que tomar cuidado com isso. Essa é uma preocupação. Biblioteca e framework, é raríssimo você ter algo pago. Raríssimo. O último que, na minha experiência, eu vi pago era uma plataforma que eu acho que não existe mais, chamava Web Objects, que era desenvolvida pela Apple, que era fodérrima, assim, na época. Antes de ter o framework, tinha esse Web Objects, que, inclusive, se você acessar o site do desenvolvedor da Apple, para publicar seu app, até bem pouco tempo atrás, você olhava na URL e você via o Web Objects lá rodando, assim. Você vai lembrar do J-Company, pô. Demais, J-Company era de empresa aqui de BH. Esqueci o nome dela. É da empresa aqui de BH, tinha um cara que chamava Paulo Alvim. Eu conheço bem. Que ele que era o dono dessa empresa. E aqui, tudo que o governo usa. J-Company era pago, depois eles lançaram um framework que chama Jaguar, que é o J-Company aberto. Então, é raro ter framework. Mas em questão de infra, esse bicho pode pegar. Entendeu? Você pode tomar um processinho. Na empresa onde eu trabalho, né, a Red Hat, todos os produtos são baseados em produtos open source, em projetos open source. Então, o Quarkus em si, que é o framework que a Red Hat desenvolve mais ativamente, você pode usar sem custo nenhum, open source, nenhum problema. Mas se você quiser treinamento, consultoria, capacitação, garantia de qualidade, etc., aí tem o valor agregado do Quarkus empacotado pela Red Hat. E vários provedores fazem parecido. Vale a pena se eu puder referenciar um colega, tem um podcast muito bom do Adam Bien, que chama airhacks.fm. Tem um episódio que ele entrevista
o Gary Grunwald, @Hansol_, o alias dele, que trabalha na Azul, e ele explica todas as melhorias que eles fazem na JVM para ter um valor agregado que justifique as pessoas pagarem por uma coisa que normalmente elas têm de graça. Legal, legal. Tem outro caso também que ninguém menciona. Tem um pedacinho do Java que chama ME, Java Micro Edition, que é o Java que você usa para embarcado. Pouca gente fala desse cara hoje. Ali é campinho minado de licença. Porque o que acontece? Curiosamente, Java tem um negócio chamado JSR, que são as especificações que a comunidade faz do Java. A JSR 1, criada pela Sun, é de sistemas de tempo real, né? E aí é uma JVM muito especial que você usa para fazer sistemas embarcados, entendeu? Então, e é um Java totalmente diferente desse Java ME, porque ao contrário de você ter, por exemplo, Garbage Collector, é você que libera a memória na hora para o seu sistema de tempo real, sabe? Então, é um universo muito extenso, Java, entendeu? E por isso eu acho que o pessoal fala um pouco mal, porque é muito extenso, dá preguiça de, né, saber essa cambada de coisa toda, e não precisa saber, mas tem esse universozinho do Java ME também, que ele é um bichinho importante. Sim. Tudo isso que a gente está conversando aqui vai ter referência no final do vídeo, viu? No final do vídeo não, embaixo aqui nos comentários vocês podem ver que as referências vão aparecer lá. Então vamos lá, vamos com calma, capaz de falar mal, deixar isso um pouco mais lá para frente. Eu quero fazer essas perguntas relacionadas ao hate em cima do Java lá, um pouquinho mais lá para o final. Mas eu queria perguntar para vocês, quando foi o boom do Java e por que ocorreu o boom do Java, né? Quando foi que Java se tornou, estava na crista da onda na época? Que época foi mais ou menos e por quê? Olha, para mim foi 1996, porque eu peguei o Java, a primeira experiência que eu tive com ele foi a 1.1 em 97. Em 96, eu sabia que existia o Java 1.0, mas eu não tinha acesso a nada para poder saber como programar em Java. O livro era caríssimo. E o que rola nessa época que é interessante demais? Nessa época está acontecendo o processo contra a Microsoft, contra monopólio. E se você for pegar a paisagem de desenvolvimento na época, basicamente era Microsoft tudo. Você fazia software para Windows ou DOS. Então, nessa época ainda tinha muito Clipper, Eu trabalhava na Borland, o Delphi era muito popular também no Brasil. Exato, Delphi, VB, Clipper, Power Builder, sabe? Apple era uma empresa que estava morrendo. Pro. Eu peguei isso. Paradox. Mas a base era o Windows. 90% dos computadores rodavam Windows. E a Microsoft já tinha práticas monopolistas, assim, terríveis. Então, em 96, eu era um menino de 17 anos. E Java tinha uma carga ideológica gigante, porque nessa época começa a aparecer Linux também. E você tem, ao mesmo tempo, você tem um mercado, você tem uma Apple entrando com a volta do Steve Jobs em 97, 96, que é quando a Apple sai do buraco. A Apple pega a JVM e taca no core do macOS. Então, porque ninguém programava mais para macOS naquela época. E só isso, se ter o Steve Jobs falando de Java, já dá um boom. O mercado falava que estava rodando um tal de Linux e estava aparecendo. E o Java aparece com aquele slogan do Write Once, Run Anywhere, que hoje não faz nem tanto mais sentido, até por causa do próprio Docker, da popularização do Linux e tal. Então, ali foi um boom enorme. Ao mesmo tempo, aparece o quê? A web. Então, você pega a paisagem na web. O que era a web? Era HTML estático. E os navegadores que tinham na época, que era o quê? Era o Netscape. Não existia Firefox ainda. Internet Explorer. Nem tinha Opera nessa época, se não me engano. Mas esses dois, o que era o lance no browser? Era o plugin. Tinha vários plugins que você instalava no browser para você colocar interatividade na web. Que nem JavaScript tinha direito. JavaScript era um negócio usado basicamente para validar formulário. E aí, o Java ele surge com uma coisa bacana, que está aparecendo no stream da web, que ele surge com duas coisas que são fodérrimas
partir de Java 1.1, para ser mais preciso. No 1.0 já tem isso. Primeiro, você conseguir programar usando threads, que era um negócio, assim, difícil de fazer. Por exemplo, no Delphi, não era fácil de fazer, ou pelo menos a gente não tinha tanto acesso que... Eu, por exemplo, sou daqueles caras que aprendeu a programar lendo o help do Delphi. Apertava F1 e lia aqueles help para aprender, porque o livro era caro. Então, primeiro você tem esse lance das threads. Era muito mais fácil de programar, por exemplo, que usando um Make, um C++ da vida, que compilar o inferno, quando você não tinha muito acesso às coisas e tal. Aí aparece a web e ele já tinha os protocolos de rede prontos. Você podia implementar um socket muito mais fácil do que usando, por exemplo, a API WinSock do Windows. E eles lançam um lance fenomenal chamado Applet, que era um plugin que você instalava no navegador e você conseguia fazer coisas interativas nele. Então, por exemplo, o Flash lança, inclusive, um negócio chamado Shockwave, que era o Java, embarcado lá dentro, se não me engano, não me falha a memória, para poder fazer uns joguinhos foda naquilo. E isso foi um boom. Aí apareceu o Java 1.2 e trouxe o Swing. Porque no Java 1.1, a gente tinha um cara chamado AWT, que você programava nele e ele usava os widgets nativos do sistema operacional. E foi isso que a Apple usou como base para o pessoal voltar a fazer app para o macOS. Aí 1.2 aparece o Swing, que, na boa, até hoje, meu toolkit gráfico favorito é Swing. Apesar de não usar muito, eu acho que tinha uns negócios fenomenais, tipo Table Model, umas coisas assim. E até então era o usuário doméstico disso, sabe? Esse é um boom para o usuário doméstico. E ele acaba com o fim do Applet. Aí ninguém mais vai usar Java no desktop, a não ser alguns programas assim que tinha, tipo, muitos programas você vai ver que são programas de torrent, eram feitos em Java. Por quê? Porque Java tem os protocolos de rede implementados na linguagem, era fácil implementar um P2P nele. Por isso que você tinha os programas de torrent. Em software de caixa. Caixa do correio, caixa de um monte de loja em Swingão lá. Swing. Ah, mas aí é o usuário doméstico. O mundo corporativo adotou muito, né? O Banco Telecom, Correio, Governo. Os caras lançam um negócio que é foda. Eu acho até hoje a coisa mais foda que já lançaram, assim, história da computação para mim. Java 2 EE, que é o Java 2 Enterprise Edition. Porque o que rola? Esse é o grande... Na época, eu trabalhei muito com Corba, antes de trabalhar com Java. É um outro nível de complexidade. Tinha uma linguagem, uma VDL, que você fazia as interfaces, negócio infernal. Aí, quando o J2EE aparece, ele democratiza para todo mundo de graça. Isso é a coisa mais maluca que eu já vi. De graça, tudo que era coisa que só nego com muita grana tinha acesso. Então, por exemplo, JMS para fazer mensageria. Cara, servidor de mensageria para a gente era coisa assim de Zé Rico bilionário para pagar a licença do negócio desse, sabe? Um modelo de programação distribuído que era EJB, que apesar de eu sempre ter odiado, era um negócio incrível que era mais fácil de programar que o Corba que existia antes na época, ou o Decon da Microsoft, que era um troço foda. Ele rodava no Linux. Cara, rodar no Linux abriu muita porta pra gente, porque o que acontece? Foi a primeira vez, qual que era o meu sonho como programador? Ter uma licença de Windows. Porque era caro pra cacete esse negócio. Ter uma licença do Delphi. Até hoje o Delphi é caro pra diabo. Ter uma licença do VB. Ter uma licença da linguagem de programação que eu estava trabalhando, que era muito caro. No Java, eu abria lá um editor de texto vagabundo. Podia até não ter uma ideia decente, porque eu peguei o Java 1.1, não tinha muita ideia, eu programava em bloco de notas. Eu pegava... Não fala assim do NetBeans, cara. Não, no 1.1 não tinha NetBeans ainda, não. Não. BlueJ, sei lá. Tinha uns negócios, tipo, muito vagabundo. Tinha a Symantec tinha uma ideia chamada Symantec Café, que era um demo. Depois, no Java 1.2, a Bolland lança um negócio foda. JBuilder, né? Que era o Delphi para Java. Igualzinho. Eu trabalhei lá nessa época, então era o meu ganha-pão. Sonho. E aí lança essa plataforma J2EE. E isso foi foda. Só que qual que é o problema dele? Isso abriu espaço e nome e ele lançou um negócio chamado Servlet dentro dela. Aí tem um grande boom, que esse cara ainda era um pouco difícil de usar. Aí tem um outro boom que se chama Struts. Struts é um marco, que foi o primeiro framework que popularizou tudo. E foi foda, porque todo framework era cópia de Struts por um tempo. Todo. E aqui no Brasil, a galera lançava framework muito bom também, sabe?
tinha uma revista da Mundo Java, que até tem aqui atrás em algum lugar, coisinha meu aqui, que era Frameworks Brazucas. A galera aqui do Brasil lançava um framework massa, o pessoal do Isso é verdade. Kaela. O pessoal Tinha uma da galera Kaela, o bruta. pessoal do Serpro, muito, Isso. nossa, os user group, o pessoal do César, nossa, lá do Ceará, Isso. nossa, muita gente, muito grupo. Isso. E Comunidade, esses caras popularizaram o uso, cara, do Java Enterprise Edition, que foi foda. Difícil pensar em algo que chegou aqui, e o cara chegou de graça pra gente, falou assim, ó, toma, amiguinho, tá aqui o ouro, ó. Pum, brinca com isso. Pode usar, não precisa pagar nada. Aí viajei boss, mas só que o troço ainda era meio complicado. Aí tem a primeira porrada na popularidade do Java, que é quando o cara lança o Ruby on Rails, aquele Java, JHH, não sei falar o nome do que, cara. Aí ele lança o Ruby on Rails. Pra mim foi um tapa na cara. Ele pegou o Zezinho assim. Só como é que eu faço blog em 15 minutos? Aí teve a resposta do pessoal do Java, que ela não foi bem feita, na minha opinião. Que aí começam muitas críticas. E acontece uma coisa também em 2008, que é a crise do subprime, que acaba com várias empresas de tecnologia, inclusive a Borland e a Sun Microsystems, que era quem tocava o Java na época, que foram vendidas a preço de banana. A Borland foi desmembrada, a Sun foi comprada pela Oracle, a maioria dos produtos, eu acredito. Então, Ela comprou tudo. porteira fechada, né? Então... Mas aí foi foda, porque todo mundo ficou com medo do Java acabar. E aí, não sem razão, porque realmente por muitos anos acabou, assim, né? Ficou uma coisa muito complicada. A evolução da plataforma ficou estagnada. E aí teve uma coisa muito legal, porque antigamente não tinha um ritmo de lançamento fixo. Era à medida que as especificações iam ficando prontas. E como foi ficando complicado entrar em acordo de muitas especificações, porque tinha muitas questões políticas envolvendo os fornecedores envolvidos, a coisa começou a estagnar. Aí eles resolveram falar assim, não, vamos lançar 2 Java por ano. Isso que o Java tem mais férias. Você só precisa atualizar 2 vezes por ano, você sabe o dia que é, não tem segredo, né? Então... Aí, se a sua especificação está pronta, você pula naquele release, senão você pula no próximo. E pronto. E isso deu muita vazão para a plataforma. E, ao mesmo tempo, abriram um fork da plataforma chamado OpenJDK, que hoje em dia é a base de toda a infraestrutura de compilador, de máquina virtual, enfim, de interpretador, tudo que a máquina virtual faz vem do OpenJDK. O que mais, seu Carlos? Não, estou aqui quieto, escutando. Eu estou lembrando de algumas coisas. Por Teve a exemplo, época das linguagens. assim, uma coisa que não tem nada a ver, né? A minha primeira banda era uma equipe que trabalhava comigo e a gente ficou amigo, e o nome da banda era Struts, por causa dos Struts do framework, né? Mas, enfim, a minha pergunta Igual lá em casa, o vocês almoço, fizeram muitos anos. vocês fizeram uma boa timeline aí, com bastante detalhe e vivência dos senhores viveram essa época. E a minha pergunta hoje a gente vive uma renascença, né? Ou foi mal de cortar, mas hoje... Calma, vamos chegar lá. Eu queria que vocês, se pudessem responder essa pergunta, né? Mesmo que vocês já falaram alguma coisa, mas o Java morreu. Por que o Java morreu? Assim? Por que as pessoas dizem isso? Vocês citaram algumas coisas aí, mas por que na época algumas pessoas diziam que morreu e na verdade perdurou, né? Perdura. Mas a minha pergunta é polêmica: o Java morreu? Nunca. Pelo contrário, olha só. Eu vou falar, eu tenho uma empresa de consultoria, tá? Meu negócio não é fábrica de software que é receber projeto e implementar do zero a partir de um spec. O trabalho é atuar com outros desenvolvedores dos nossos clientes para poder desenvolver junto com eles e resolver esses problemas de desenvolvimento, tá? Primeira coisa que a gente tem que
tem a cabeça é como que a sua vivência, minha vivência é uma coisa, a realidade é outra, né? Então, pode ser que eu esteja sendo influenciado pela minha experiência pessoal. Então, tira isso. Java é meio que até uma maldição para mim, porque é em 2023, 2022 que eu comecei a usar outras coisas fora do Java com muito sucesso. Então, tinha uns projetinhos paralelos, mas não era nada muito grande, tá? Java sempre foi, desde que saiu, sempre foi a alternativa mais segura para o cliente. Entende? Isso é importante, saber isso. E vários clientes nossos, por exemplo, o framework mais produtivo que eu já trabalhei na vida é Grails. De longe. De longe. Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi a coisa mais produtiva que eu já vi para resolver um problema muito particular, que é fazer CRUD. Né? Porque o que acontece? É muito importante observar marketing de desenvolvimento, como é que ele cria ilusões na cabeça das pessoas. Tá? Por um tempo, houve muita venda porque a tecnologia, depois que ela se estabelece, ela não tem mais tanta graça. Não perde a graça, fica falando, olha, COBOL, olha, Java, perde a graça, né? Depois de 10, 15 anos. Então você tem que vender coisas novas. Vende mais. Então você Melhor pega, marca exemplo, que tem é novo. JavaScript. JavaScript, quando apareceu o Node, foi revolucionário. Por quê? Você podia aproveitar a mão de obra que estava fazendo só front-end para fazer o back-end também. Populariza o termo full stack. Então, o cara, na hora que ele vai vender, muitas vezes o cara dora demais a própria pílula, sabe? Ruby on Rails, quando apareceu, falaram que só se usaria Ruby on Rails, porque era revolucionário, e de fato era revolucionário, né? O Ruby on Rails. E por que o Ruby on Rails era revolucionário? Porque trazia de volta algo que a gente tinha quando programava em desktop, que ninguém fazia CRUD. A máquina faz CRUD para você. Depois de um tempo, você tem uma coisa que eu gosto de chamar de CRUD Way of Life, que surgiu pipocando, um monte de gente vendendo cursos na internet, especialmente durante a pandemia. Você via isso de forma muito clara. E o camarada aprendia a fazer CRUDs, mas não mais do que CRUDs. E tem ferramenta muito boa para isso. Você pega o Django com admin, você faz um CRUD nele muito bem. Né? Você pega, por exemplo, para JavaScript, você tem isso também. Então, você tem isso ao redor. Mas o que acontece? Muitas tecnologias elas vão sendo esquecidas com o tempo. Vai ter muito fanboy que vai gritar com o que eu vou falar agora, mas, por exemplo, Ruby on Rails é difícil encontrar gente hoje. Grails, que era um framework que eu adorava, teve uma época que você chutava a árvore. Pô, eu tenho um livro escrito sobre Grails. Caía 3 programadores Grails. Todo mundo usava isso porque era milagroso fazer CRUD com aquilo. Né? Então, essas outras tecnologias, elas realmente começam a aparecer mais. E uma outra coisa que aparece demais também é uma certa ilusão de poder quando você está lançando tecnologias novas. Você mostra uma coisa rápida de implementar com isso, por exemplo, Node, quando apareceu, que você implementava o endpoint com a própria biblioteca padrão dele, com HTTP, rapidinho você fazia o negócio. Com o tempo, a gente viu que era difícil manter só com o Node, aí começam a aparecer os frameworks. Então, eu acho que isso é muito a visão. Porque, por exemplo, o Grails, que era muito produtivo, os clientes começavam a pedir para usar Java, porque eles se sentiam mais seguros com Java, sabe? As bibliotecas, elas duram muito tempo, sacou? Muito tempo. Tem a ilusão também do consumidor final, tá? Java tinha o applet, que foi uma coisa que não foi bem desenvolvida e evoluída com o tempo, porque o HTML5 fez e superou aquilo, não precisava mais. O próprio Flash morreu assim. Então, para o consumidor final, tem essa impressão péssima do Java. O Java para fazer a merda do meu imposto de renda, que sempre dá pau que eu tinha que instalar. O Java para fazer a assinatura digital, que é um inferno, que tem que fazer não sei o quê, que é um... Sabe, quem trabalha com advogado sabe que é um inferno. Então, isso pegou muito mal para o negócio. Mas, do ponto de vista para o desenvolvimento de back-end, sempre teve lá. Você pega o Spring mesmo, tá aí, há quantos anos? O Spring. O meu livro que eu escrevi de Spring tem 10 anos. Se você pegar meu livro de Spring e aplicar hoje, você vai aplicar a mesma coisa, que não mudou quase nada. O ecossistema ao redor que cresceu, entendeu? Então, é uma base muito sólida. Poderia aproveitar e falar um pouco sobre Spring, explicar para quem não entende, quem está assistindo a gente. Spring é um framework que ele surge, sei lá, 2004, 2005, por aí, né? Que ele era um complemento ao Java 2EE, porque o Java 2EE, o Java Enterprise Edition, ele era mais difícil de usar. Então, o Spring ele facilitava o uso
do Java EE e expandia ele, entendeu? Basicamente, ele é um container de inversão de dependência e injeção de controle. É isso o núcleo dele. Pequenininho, sabe? E ele se tornou muito popular, e por muito tempo foi o framework de fato. Eu, por exemplo, aprendi Spring para não ter que aprender JB, que eu achava muito difícil. No Spring eu tinha isso do jeito mais fácil, assim. Então, teve toda uma geração que foi baseada nesse framework, que ele não faz parte da spec do Java EE, mas esse framework, do ponto de vista histórico, ele é fundamental, porque o que acontece? Essas specs do Java, elas evoluíram depois para competir. Olha só que absurdo. Eu acho as coisas mais burras do mundo, para competir com o próprio Spring. Então, por exemplo, surge um cara chamado CDI, que era o container de injeção de dependência do Spring, dentro das specs do Java. Surgiu uma época um negócio chamado MVC, que não durou, nunca mais vi falar, que era para competir com o MVC do Spring. E depois de um tempo eles começaram, teve até discussão, o Spring é irrelevante porque o Java EE está evoluindo. Aí depois eles começaram uma espécie de mini, eu não gosto nem de chamar de competição, não, sabe? Porque realmente o Spring surge como um complemento, não como um substituto, sacou? E ele é basicamente isso. Então, do ponto de vista de segurança, de risco de investimento em projeto, depois que lançou, claro, depois que teve uma certa maturidade. Você encontra gente em Java, sabe, para trabalhar. E o fato também dessa retrocompatibilidade também é importante, sabe? Por exemplo, pouca gente lembra, mas quando saiu o .NET 1.0, eu fui um dos caras que pulou para o vagão do .NET. O 1.1 era incompatível com o 1.0, quebrou a perna de muita gente. O Delphi, por exemplo, lançou um cara que chamava Octane, que foi um fracasso da Borland, porque quando foi lançar a próxima versão, que era o Delphi 1.1, quebrou o negócio todo, sabe? Na Microsoft, por exemplo, você não tem essa continuidade que você tem no Java. Eu posso pegar código Java escrito em 1.2, é quase certo que vai rodar no Java 21, que é a última versão. Se não me engano, é 22, que vai ser lançado agora 19 de março, sabe? Ele vai rodar. Então, isso pro pessoa que está investindo, tem muito valor, sabe? E esse ecossistema que tem ao redor também, é difícil ter um ecossistema que te dê tanta observabilidade quanto o Java. Java, ele tem nativo tudo que você precisa para ver o que está rolando na plataforma, já que é código gerenciado. Eu tenho JMX lá dentro, eu tenho integração com tudo quanto é coisa que eu quiser ver. Eu posso tirar um dump de memória do Java rapidão. Então, se o seu cliente é gigante, toda essa infraestrutura aí que ele fornece para o cara de DevOps, está lá de graça. Então, nunca teve decadência, não. Teve muito hate, mas o hate, assim, mal aplicado. Java mal aplicado passa o inferno, entendeu? É o inferno. Eu consultoria em muito projeto Java tosco, Java porco. É inferno. Sim. Mas é código que você consegue consertar rápido. Isso é uma grande vantagem. Código Java você consegue consertar muito rápido, sabe? Porque esse trem é estático. E o que eles reclamam de Java ser verboso é ótimo para manutenibilidade a longo prazo. Porque você pode criar... O pessoal cria ideias fabulosas. O IntelliJ IDEA... Porra, NetBeans, que ninguém mais usa, já tem a ferramenta de refatoração fodérrima que você pode usar. Sacou? IntelliJ, Eclipse, você vai lá, você aplica, você consegue refatorar um código Java muito fácil, sabe? Então, do ponto de vista de código que vai durar muito tempo, sabe? É maravilhoso, assim. E esse negócio do cara não morrer, porque, sério mesmo, se você for comparar com a Microsoft, você não tem essa longevidade toda. Olha só eu, VB6, VB.NET, Fox Pro, só tecnologia que morreu. Silverlight, .NET, depois eles fizeram .NET Core, que causou uma confusão danada no pessoal. Tem o .NET, que era o .NET para Windows, e depois surgiu o .NET Core. Agora tem um outro .NET que eu não sei mais qual que é o nome. ASP.NET. Nem sempre são tão compatíveis assim entre si, sacou? Então, do ponto de vista de risco, é bacana. Do ponto de vista de investimento, é por isso que você vai em banco, seguradora, telecom, empresa grande, sistema que tem que ser chato, que tem que ser o mais boring possível de se operar, em muitos casos já, você vê nas oportunidades do mercado. Agora, realmente, nessa época
da transição para o modelo né, entre a sumida da Oracle e o modelo da comunidade do OpenJDK, foram anos que não teve muita coisa nova na plataforma, né? Igual está tendo agora. Agora tem muita coisa acontecendo. Mas nunca foi uma tecnologia que morreu, mas às vezes eu acho que a piada vem da comparação com outras tecnologias, igual, sei lá, COBOL, ou outras do mundo corporativo, que vão seguir existindo e seguir pagando almoço de muita gente. São sistemas que você não vê tragédias acontecendo. Que o cara ele chega às 9 e vai embora às 6 todo dia e quase não faz hora extra. Sim, pô. Pega sistema de folha de pagamento, um monte de coisa que é muito difícil de atualizar. Mas eu acho que hoje, aí, vamos falar do Java. O Java 11 já começou a acelerar muito. Do Java 17 para cá, a plataforma teve sua renascença. Assim, teve a Azul, a GraalVM, a Amazon, um monte de gente trazendo inovações incríveis para a plataforma, versão após versão, a linguagem com novas funcionalidades e a mesma confiabilidade de sempre, né? Então, segue sendo mas agora, uma coisa que é verdade também é que nessa época, 2005, 2010, etc., o Java era muito dominante, muito solitário, eu acho, tinha, né, em relação a tecnologias abertas, né? O mundo Microsoft sempre existiu. Mas eu acho que com a vinda do Kubernetes, por exemplo, entra um monte de coisa em Go, Golang, com o JavaScript, o Python, e as outras linguagens também se modernizando, né? A gente tem um cenário que hoje em dia é mais diverso mesmo, e eu acho que é uma coisa boa, inclusive. Eu acho maravilhoso. Está morto. Eu acho maravilhoso. Porque, por exemplo, qual que é o problema do Java? Curva de aprendizado. Esse é um problema da plataforma Java, entendeu? Então, por exemplo, se você for pegar o Javão mesmo, cara, tem uns caminhos que você pode seguir, sabe? Mas tem muita escolha. E isso pode ferrar, isso ferra muito a vida de quem está começando. Que caminho que eu vou seguir, né? Então, até conseguir fazer o meu endpointzinho lá que vai fazer alguma coisa. E também o negócio que o grande lance do Java era o Write Once, Run Anywhere, né? Que foi perdendo o sentido com o tempo. Porque veio o Docker aí, poxa, no Docker eu coloco o que eu quiser lá dentro, roda em qualquer Linux, Write Once, Run Anywhere, né? Write Once, Run on Linux, mas assim, eu consigo ter não é mais tanto um fator porque está rodando no back-end, é mais o foco agora no dispositivo cliente que está acessando esses caras. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que tem tanto legado em Java 8? Por que tem tanta coisa em Java 8 até hoje? Qual a razão? Java técnica, 8 é o Delphi 7. Java 8 é Delphi 7. Se for pegar um projeto em Delphi, muitos são em Delphi 7. Eu acho que foi o momento que a linguagem chegou num ponto de estabilidade que o que tem no Java 8, querendo ou não, atende todo mundo, sabe? Ele já tem lá no Java 8 o que já existia antes, que era... Qual que é a grande evolução no Java? Tem o Java 5. Para mim, essa versão do Java, para mim, pelo menos, é a mais impactante. E no Java 5, eles colocaram anotações e genéricos. Para mim, foi assim, esses dois cabos, para mim, são muito importantes. Que antes eu usava um negócio chamado Xdoclet. Você colocava um conteúdo no comentário, o comentário gerava código, troço assim, meio esquisito. E no Java 8, eles colocaram aquelas lambdas para colocar a linguagem funcional. No Java 5 também, eles colocam enum. Esses três caras são importantes. E no Java 8, eles colocam lambda. E você começa a ter algumas coisas de programação funcional. Aí, cara, eu acho que a galera acomodou e ficou, entendeu? Eu tenho projetos em Java 8, por exemplo, que é o tal negócio, o bicho está rodando. Está estável rodando, você tem que ter uma razão para justificar o investimento para atualizar para outra versão, muitas vezes, do Java. Porque às vezes você vai chegar para o seu cliente e falar assim, opa,
você está usando o Java 8 aqui, tem tais problemas de segurança, piriri pororô. Aí o seu cliente fala assim, quanto que vai custar para atualizar? Às vezes a atualização não precisa fazer nada, é só trocar a JVM por baixo, funciona, muitas vezes. Para o Java 11, para o Java 9 para cima, foi um pouco mais traumático, porque o Java 9 para cima inclui um negócio chamado Jigsaw, que é um outro modo de carregar as dependências, então algumas coisinhas quebravam, porque não estavam mais no core do Java, tinha que baixar como modo. Mas eu acho que é mais uma questão de comodismo mesmo, sabe? Por muito tempo era o Java 5. Quando o Java 8 entrou, por muito tempo era Java 5, 7, para ser mais preciso, que era o antigo Java 8, assim. Então leva um tempo realmente para o pessoal atualizar. Tem que saber vender também por que atualizar. Isso é meio diferente também no mundo corporativo e no mundo startup. No mundo corporativo, para ser honesto, a maioria dos devs não se importam com o custo da infraestrutura. Se o meu software está lento, se está rápido, se está pesado ou não está pesado, se está consumindo pouco ou se está consumindo muito recurso, o servidor está lá, é os mesmos 2 servidores há muitos anos, vai continuar sendo, não tem muito o que fazer. No cloud, isso faz muita diferença. Então, quando você instala um Java 17, você vê que ele roda 40% mais rápido, às vezes isso tem um impacto no bolso da pessoa. Às vezes ela vê que o GraalVM faz lá a compilação para nativo, isso poupa metade do tempo do Lambda na conta no fim do mês, faz diferença, entendeu? E aí, quando você pega esses cenários, o Java moderno faz muita diferença. Tem o do 17, tem alguns saltos, né? Continuando a história que começou. No Java 14 vem o Records, que é bem importante para favorecer a imutabilidade de classes. No Java 17 vem coletor novo, G1, como estável, que já tinha antes, mas, enfim, sem ser preview. Um monte de coisa que hoje em dia faz diferença. Porque Garbage Collector era um problema. De cloud. Né? E a linguagem também, hoje em dia, é muito mais palatável, né? Vamos dizer assim, muito mais parecida com as linguagens modernas, porque realmente, por muito tempo, o Hello World do Java era o pior. Se você olha o de hoje com Java 21, com JBang e a versão mais nova, é bem mais tranquilo. Eu ia fazer, tenho 2 perguntas aqui, uma eu ia fazer, só que acho que eu vou desistir. Nada, vamos falar, manda tudo. As novas features, depois do Java 8, né, que vocês poderiam destacar, assim, eu acho que o Júlio destacou as principais aí, mas enfim, se vocês quiserem destacar alguma outra e explicar para a gente, assim, de uma forma rápida, por que vocês destacam essas novas features comparado do Java 8 para cá, etc. Vocês poderiam também aproveitar e explicar um pouco sobre a Lambda, todo mundo sempre fala da Lambda se bem que eu acho que o Kiko deve ter explicado um pouco sobre isso. Mas, enfim, fica à vontade. Eu falo um pouco sobre isso, que eu tenho... O Kiko também tem um pezinho ali na programação funcional. Então, a programação funcional é um estilo de programação onde você pode afirmar certas coisas, garantir algumas coisas durante a compilação ali do seu código, que é muito difícil de fazer em outros paradigmas. E várias outras vantagens. Não quero nem entrar no benefício, no mérito. Mas programação funcional sem lambdas é uma coisa meio... Até possível, mas era uma coisa sempre muito fora do estilo do Java tradicional. Então, tem um livro muito legal do Mário Fusco sobre Java funcional, que vale a pena dar uma olhada. As outras linguagens que apareceram na JVM junto do Groove, né, nessa época do Scala, do Kotlin, do monte de gente que apareceu na JVM, todas essas linguagens tinham um apelo funcional, porque a programação funcional também teve uma renascença devido a ser mais fácil de fazer aplicações mais escaláveis com paradigma funcional.
Porque eu não tenho, eu sou muito lesado, porque minha cabeça ainda pensa como Java 5 até hoje. Então, eu sou viciado em Java 5 e tenho muita dificuldade, pessoalmente, de lidar com coisas tipo Java 8. Java 5 foi aquela que soldou, fez na minha cabeça. Igual, fez uma tatuagem no meu cérebro Java 5, eu viciei no Java 5. Ó, eu recomendo uma palestra do Eder Iganovitz. Eu acho que já vi isso. Muito boa, de novidades do Java 17. Assim, meia horinha ele te mostra como é que é. Recordes, novidades do Enum, novidades nas string, a parada toda ali. E o cara é uma sumidade. Porque eu confesso para vocês que é o seguinte, eu nunca vi muita graça na linguagem Java em si, não, sabe? Porque o que acontece? A linguagem Java ela é muito mal interpretada pelo seguinte, ela foi projetada para ser uma linguagem extensível via API e não via construtores da linguagem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu vou programar em Python e eu quero fazer uma lista, eu tenho um construtor sintático para fazer isso dentro da minha linguagem, que são aqueles colchetes, certo? Java optou lá atrás, no Java 1.0, para que se vai ter, por exemplo, alguma estrutura de dados que eu vou usar, a estrutura de dados essencial que eu tenho é o object. Então, em vez de eu ter um colchete, eu vou ter uma classe que representa uma lista. Eu vou ter interface que representa uma lista. E então, eu vou crescer a linguagem a partir dali. Todas as críticas sobre Java ser verboso ignoram esse fato sobre o design da linguagem Java. Que essa que era a ideia. E é uma ideia que faz muito sentido, porque você não tinha muito recurso dentro da SAM para fazer aquilo, que era uma prova de conceito dentro do projeto Oak. Tinha que fazer uma linguagem rápida, então fica muito mais fácil implementar uma linguagem expansível por API do que uma linguagem expansível por estruturas sintáticas dentro da linguagem. Então, minha trajetória sempre foi bem a seguinte. Se eu não gostava da linguagem Java, eu usava outra linguagem no lugar. Então, por exemplo, Groove eu usei muito tempo ao invés de Java, porque Groove era muito melhor que Java. Aí agora o Java pegou os recursos que tinha no Groove e o Groove ficou meio que obsoleto, praticamente obsoleto hoje. No máximo que eu vou usar Groove é como uma linguagem embarcada. Se eu não quero usar... Java ainda tem um problema para mim, a linguagem, muito sério, que são os erros de null pointer. É um problema banal, mas que, assim, que dá muito problema. Então, como que eu resolvo o problema de null pointer? Eu posso, por exemplo, chegar e apelar e usar umas monstruosidades tipo Lombok dentro do Java, que modifica a linguagem compilando, e eu não sei como é que é. Eu posso usar Java 8 entrou optional também. E que é uma solução bem feinha, porque continua sendo... Eu posso passar um optional nulo como parâmetro para uma função, entendeu? Então, assim, não é tão... Então, eu acho que é muito mais interessante explorar essas outras linguagens que você tem dentro da JVM. Kotlin, por exemplo, é uma linguagem fenomenal. Ano passado, eu fiz um trabalho, quis aprender a programar nativo para Android. Aí eu aprendi Kotlin com o Jetpack da Google. Revolucionário para mim. Tipo assim, por que eu não usei Kotlin antes com o Spring? Tanto de bug que eu podia ter evitado com esse carinha aqui é inacreditável. Então, acho que é saber tirar proveito. Explica para o pessoal o que é Kotlin. Kotlin é a linguagem de programação. O que acontece? Depois você vai lá no Wikipedia e busca JVM Based Language. Você vai ver que tem centenas de linguagens que rodam na JVM. As mais populares que a gente tem hoje é Kotlin e Java. Eu não vejo nenhuma outra assim. Tem as linguagens que você pode embarcar dentro da Java. E isso é uma coisa foda. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, uma série de vídeos, sobre como embarcar Groove em Java. Então, tem um fator muito importante aí, que é o Android adotar o Kotlin, né? Quando o Android adota o Kotlin, que antes estava todo mundo patinando lá, Kotlin, Scala, Groove, um monte de linguagem na JVM. Mas o Kotlin, com o endosso da JetBrains e do Google, virou cidadão de primeira classe. E é uma linguagem bem mais interessante do que Java, na minha opinião, assim. Já nasce funcional, se você quiser. Tem orientação a objetos também, janela embutida. Resolve o problema da nulidade. É muito difícil ter um bug de null pointer, porque o compilador te avisa que vai dar problema. Sabe? É um Java++, assim, na minha opinião, assim. Sabe? Eu falava que o Groove era um Java++, hoje, para mim, assim,
O Groove ele cai em decadência, na linguagem que eu acho que ainda tem coisas interessantes, mas muito poucas, sabe? Eu acho que se tornou irrelevante por causa da evolução da linguagem Java, que foi pegando cada vez mais recursos do Groove. Hoje, sinceramente, eu só usaria Groove para fazer aplicações matemáticas, para não ter que ficar instanciando Big Decimal, essas coisas, ele resolve isso para mim. Ou para como embarcada. E tem essa outra que é o Kotlin. Então, realmente, eu nunca valorizei muito a linguagem Java, não, sabe? Mas, como consultor, eu percebo que o grande problema são pessoas como eu, que se viciam numa versão da linguagem, porque isso é até natural. Você se molda, você se vicia numa coisa e tem dificuldade de sair nela. E isso acaba evitando até da equipe de evoluir, sabe? Porque, por exemplo, tem muito recurso no Java, depois, que ele pode ser melhor usado, por exemplo, modularidade. Aqui são coisas da JVM, que eu realmente acho foda, é a JVM. Linguagem Java, eu acho, sei lá, é legal, mas não é tudo isso que falam, entendeu? Por exemplo, modularidade. Java tinha um cara que é lançado em 99, que chama SGI. O SGI permite você mudar código em execução. Muito carro usa o SGI porque nasceu para código embarcado. Então, você tem essa opção, por exemplo, você poder instalar código como se fosse plugins no Java. O Java ele tem hoje um mecanismo muito mais pobre que o SGI, mas tem, de modularidade dentro do código. Não é tão evoluído quanto o SGI ainda. Então, às vezes, você ficar preso numa linguagem antiga, evita você tirar proveito desses recursos maravilhosos. Garbage Collector, por exemplo. Garbage Collector pode ser um pesadelo. Eu já trabalhei em projetos, por exemplo, em que eu tive que tirar uma medição em tempo fixo. A aplicação de tempo real, hard. Tempo tal, tem que ter isso. Com o Garbage Collector, era um pesadelo, porque o fator sorte entrava. Você está lá fazendo negócio, de 60 e 60 milissegundos, tem que executar isso. Opa, pum, Garbage Collector trava o negócio. Agora já tem o Garbage Collector aí, que é um sonho, que ele não trava a JVM e o processamento. Então, o camarada tem como implementar uma aplicação de semi-tempo real, nunca vai ser tempo real, porque as pessoas usam, inclusive, Linux para fazer isso. Linux não é feito para esse tipo de aplicação. Tem distribuições de Linux para isso, mas não vai ser o seu Ubuntu que vai te dar isso. O Java tem isso, por exemplo, que é muito mais foda. Tem os consumos de memória que são menores também, Graal VM. Putz, grila, não tem mais aquele problema do Java. Não eu estou no outro lado, eu uso o Graal VM 23. Pois não tem problema de startup do Java, que é uma bosta. O tempo de startup do Java, por exemplo, a Lambda, é um pesadelo. Porque ele carrega tudo lá por reflexão, demora para carregar aquele negócio. Você quer um troço que, tipo, igual o Go, por exemplo. Estou programando muito em Go, ultimamente. Go, inicia meu servidorzinho, 30 milissegundos, está lá online. Às vezes até menos, assim. Java ter isso é um sonho. Eu lembro, por exemplo, tinha um cara que chamava... Ai, gente, foi o sucessor do JBoss. Funciona muito bem. O sucessor do JBoss, eu não lembro o nome do cara. O sucessor do JBoss. Whitefly. Whitefly. Ainda existe, ainda funciona, existe. Ainda é mantido. Funciona. Mas quando ele apareceu, eu falei assim, ativo. Olha que foda, sua aplicação sobe em apenas 15 segundos. Entende? Olha que foda, igual minha aplicação sobe em 30 milissegundos. Mas aí a gente estava falando dessa renascença do Java com frameworks como Spring Boot, Micronaut e Quarkus, que trazem a inicialização para o tempo de compilação. Eu trabalhei numa empresa, um unicórnio aqui da Espanha, que o projeto Spring, para inicializar, leva quase 5 minutos, porque ele carrega tanta coisa na memória e tem que fazer tanta tranqueira nessa inicialização que, enfim, a hora que até ele acordar, você já está tomando um cafezinho. Exato. Esses frameworks modernos, eles levam essa inicialização para a parte da compilação. E aí você consegue inicializar instantaneamente uma máquina virtual Java hoje em dia. E tem as duas opções. Você tem a opção de armazenar o estado em tempo de compilação, né, da inicialização, e tem a opção de compilar para nativo, que aí você tira a máquina virtual Java da jogada e seu código final é um código binário como um código Go, como qualquer executável nativo.
Eu estava brincando agora, inclusive, com uma versão da libc chamada Musli, que permite que você faça a linkagem estática do seu código inteiro e seu container só tem o seu binário. Nem sessão operacional não precisa. É só o seu executável. Né? Olha que sonho. O container fica com 20 mega lá. Né? Tipo, é muito interessante esse tipo de abordagem. Novamente, para muitos pode parecer exagero, mas se você está pagando por milissegundo, né? Se você está pagando por cloud, por consumo de CPU, por consumo de memória, às vezes um ganho de desempenho de 10% não é por... às vezes você transforma isso em ter 10%, fazer a mesma coisa com 10% menos recurso, pagar 10% menos dinheiro no final do mês, né? Mais ou menos. Não, é muito. Esse é o problema do Java. Java é muito caro na cloud. Ele não é tão caro quanto um .NET puro, usando Windows, SQL Server e tal, mas ele é muito caro, sabe? Então, por exemplo, quando eu estou pegando projeto para startup, eu já estou começando a pensar, por exemplo, em Go como alternativa. Porque é muito barato do ponto de vista de consumo de memória. GraalVM né? Native Image é violento demais. Pois é. Eu ia dizer para tomar cuidado, Kiko, porque agora tem o Java subatômico, que a gente chama, né, que é justamente para o ambiente Cloud Native, né, que era a minha pergunta que eu queria que o Júlio explicasse. Ele já explicou um pouco, mais ou menos, aí. Eu trabalho com Go também, né, não vou criticar, né, eu tenho metade do prato em cada... inclusive, hoje eu recebo muito mais por Go pelo Java. O Java é mais na comunidade, nos projetos paralelos. E o consumo de memória desse cara aí é muito menor, Júlio? Cabuloso, cabuloso. Tipo, eu estou fazendo agora a rinha de back-end, né? Está tendo um evento muito legal, recomendo a todos participarem. Até amanhã está aberta a inscrição para a rinha do back-end. E a ideia é fazer um sistema de processamento de transações, você manda requisições ali e ele processa os créditos e débitos até o limite da pessoa, basicamente. E numa JVM tradicional, né, vamos dizer assim, usando o modo JVM, fiz vários testes com vários coletores de lixo. O consumo de memória cai tipo de 120 mega para 30 mega, assim, é uma coisa absurda de desempenho, né? No final, do ponto de vista de latência, né? Do ponto de vista de vazão, se você for comparar a vazão final, até que não é tão diferente, às vezes é até um pouco pior o nativo, dependendo do caso. Mas, em termos de tempo de inicialização e de consumo de memória, a diferença é brutal. E tamanho do container, no final das contas, também acaba sendo um bônus. Não é uma coisa muito importante para a maioria das pessoas, mas é um bônus. Você está falando do quarto, né? Quarto. Aí, o quarto... Não, estou falando da GraalVM, na verdade. Tudo bem. Porque a GraalVM é uma máquina virtual Java, desenvolvida pela Oracle, que tem duas versões. Uma versão da comunidade e uma versão da Oracle, paga. Né? Na verdade, ela tem disponibilidade gratuita, mas é um produto comercial, né? Licenciado pela Oracle e tem uma aberta com muito pouca diferença de funcionalidade. Basicamente, uma chamada Profile Guided Optimization, que você pode gerar um profiler que vai ficar medindo lá o seu código e vendo o que ele faz, e depois você pega esse arquivo e dá para a máquina virtual e ela já sabe otimizar o seu código baseado naquela seção que ele capturou. Isso dá uma diferença de desempenho também. E aí, essa GraalVM, ela vem com essa funcionalidade de transformar o seu código nativo, ou seja, ele tira a JVM da jogada. Você pode usar os dois modos. Se quiser usar o JVM igual sempre, você usa. Se quiser compilar para nativo, ele vai pegar todo o seu código, rastrear todas as alocações de memória, injetar um garbage collector ali no meio
e transformar aquilo num bináriozinho igual um binário Go, Rust ou C, que não tenha envolvido. Então, tem algumas premissas aí nessa mágica. A principal é o mundo fechado. Então, o Java tem essa API de reflection que você pode carregar classes e métodos por nome. Você pode falar assim, invocar agora o método zimblim, zemblomblom, que você digitar lá no teclado. A GraalVM tem a premissa que todas as classes e métodos vão estar disponíveis em tempo de compilação, na hora que você compilar o seu código. Porque a inicialização do seu código, como comentei antes, não vai ser na hora que você rodar. Na compilação, se você tiver um bloco static, por exemplo, no Java, tudo que é estático é a inicialização da classe. No Java tradicional, esses blocos só iam rodar quando você iniciar o servidor, ou você iniciar o Spring. No Quarkus, ou no Micronaut, ou no Spring Boot com suporte à imagem nativa, isso vai ser inicializado, esses blocos vão rodar na compilação, aquilo vai ser serializado para o disco e você vai embora com o seu binário. Então, não é a mesma coisa, não é falar que eu vou trocar 6 por meia dúzia e que vai funcionar para todo mundo. Seu código usar muitas e muitas bibliotecas, por exemplo, e alguma dessas bibliotecas não suportar isso legal, você tem que listar explicitamente, falar, olha aqui, para essa biblioteca aqui, nem tem. Ou cadastra essas classes aqui para carregar. E dá para rodar tipo um Hibernate nisso aí, legal? Com certeza, com certeza. Não, o Hibernate, Vertex, né, JAX-RS, as coisas... Tudo que é muito usado, Redis, Kafka... Porque a gente, lá na ITES, a gente fez um investimento em Micronaut quando apareceu. Só que muito do ganho que a gente tinha no Micronaut, a gente perdia quando usava um Hibernate na história. Aí, todo o ganho que eles prometiam era perdido, assim. Mas isso muito tempo atrás, quando apareceu. E agora existe Quando apareceu o Node, né, o Java teve a resposta de um cidadão chamado Tim Fox, que criou um framework chamado Vertex, que eram conceitos muito parecidos com os que davam o desempenho que a gente viu no Node para a plataforma Java, que é basicamente programação assíncrona, reativa, todas aquelas coisas. Então, isso depois de 10 anos de evolução, sei lá, mais, hoje é o core dessas bibliotecas de alto desempenho. Então, hoje já tem driver do banco, porque a conectividade com Hibernate, todas essas bibliotecas mais usadas, né, que tenham uma comunidade grande, já compilam para nativo, com certeza. Agora, se pegar uma biblioteca antiga, que usa muito Reflection, provavelmente não vai funcionar de primeira. Legal. Beleza. Vamos para a penúltima pergunta. Na verdade, tem um monte de pergunta depois sempre, mas a penúltima... vamos lá. Tipo, para quem está iniciando, está vendo esse vídeo, está vendo essa explanação fantástica dos senhores e ficou empolgado, né? Pô, e aí, vou iniciar aqui, imagina que eu sou iniciante. Qual o stack de Java que vocês recomendam para a pessoa começar a estudar? Assim, quais conceitos básicos? Qual ser o primeiro passo? Não precisa ser um leque tão grande, mas o primeiro passo, para quem viu esse vídeo. Java SE. Eu acho importante conhecer o Java SE, sabe por quê? Muitas vezes o aprendizado, a gente foca no que a gente tem que entregar e a gente perde a base, sabe? Então, por exemplo, quando eu atuava mais com Grails, qual que era a desgraça? Todo mundo sabia Grails, mas a pessoa falava, eu programo em Grails, mas a pessoa não sabia a linguagem Groovy, que era a base. Eu programo em Spring, mas não sabe Java. E quando você sabe, assim, sabe, o fundamento Java, fica tudo tão mais fácil, sabe? É tanto problema que você evita, sabe? Então, vale a pena. E tem uns materiais, assim, que são legais, por exemplo, não sei se isso ainda era mantido, mas no site da Oracle, ela pegou do antigo site da Sun um negócio chamado Java Trails, gratuito, que ensinava o Java basicão ali, de graça, sacou?
Um outro e aí, esse aí que eu falo, sempre dá um pouco de medo quando as pessoas vêm, é aquele livro gigante dos Deitel, que é o pai e o filho, né? Os Deitel. Eu aprendi Java como Java. programar. Eu aprendi primeiro foi no Não, Java pô. 1.1 e 24 horas, que era bem vagabundinho esse livro. E aí, quando eu tive dinheiro, eu consegui comprar o livro do Deitel. E esse livro do Ali é massa. Deitel, ele é maravilhoso, porque ele é um curso de faculdade. O cara ensina até estrutura de dados, como você implementa nele, sabe? Então, eu começaria no Java SE. Um cara Eu gosto. eu gosto demais. E aí, agora tem esses frameworks mais novos. Eu sou suspeito para falar, tipo assim, porque Spring fez minha carreira, assim, sabe? Então, eu sou muito tendencioso a falar do Spring. Bom Mas que eu uma hora tenho a você vai... outra versão. Bom demais. E Isso aí, porque isso aí é igual, foi mal te cortar, mas é igual, eu acho que Não, é igual iPhone e Android. Você se importa que o iPhone é um produto e o Android é uma especificação com vários fabricantes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? não. Você tem iPhone ou você tem Android? Você Eu quer tenho. comer? Você não- Hoje eu tenho só Android, porque o iPhone aqui no é. Brasil está impagável. Então, Porque o Spring, ele sai da especificação do Java para fazer as coisas mais rápido e mais fácil. Nessa época, o Java estava lento de ir para é, frente. Então, o desenvolvedor fala assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero minha aplicação, meu CRUD funcionando. Muitos foram para o Spring. Agora, muitos desenvolvedores corporativos que fazem consultoria para empresas que se preocupam muito com isso, esse produto morrer, quem que vai carregar isso aqui para frente? E por isso adotaram um modelo baseado em especificação, que é o Java EE, hoje é o Jacarte EE, que mudou de nome, né? Porque o Java é uma marca da Oracle, então a API chama Jacarte EE hoje em dia, desde a versão 10. E, e, e isso segue com base nesse comitê de especificação. E hoje existem frameworks muito modernos, como o Quarkus, baseado nesse padrão de inovação aberta. E hoje, muito interessante, tanto o Quarkus quanto o Spring têm compatibilidade, biblioteca de compatibilidade um com o outro. Então, se você já tem um software legado Spring que quer ir para o Quarkus, ou o contrário, você pode simplesmente adicionar uma biblioteca que adiciona uma camada de compatibilidade das APIs e trocar de opção, né? eu Muito acho que a KTE, devido às possibilidades. a KTE é até mais seguro, né? Porque projetos open source morrem, não são eternos, assim, né? Primeiro que Java que morreu, a gente pega vários aí, né? Tinha um brasileiro fenomenal chamado MentalWai. Era incrível, não sei se você lembra disso. MentalWai Você era lembra um do trem bacana. Prevailer? Porra! Você ainda usa banco de dados? Velho, o negócio era... Era um troço assim, foda. E morre, né? Mas já a KTE sempre vai estar aí, né? Eu não tenho muito projeto com ele, por isso que eu não uso, assim. Mas eu sei que eu começaria para o Java SE. Depois experimentaria esses frameworks todos para ver qual que se sente mais à vontade. O Quarkus mesmo, pô, o troço é mó fácil o cara já pegar e mandar ver. E usar a comunidade, né? Tem pessoas incríveis criando conteúdo na comunidade brasileira. Na escola onde eu dou aula, Linux Tips, tem minha colega Camila Codes, tem a Loiane Groner com um montão de conteúdo há muitos anos, tem um monte de livro. Se vocês quiserem continuar esse papo, eu tenho um workshop no Meetup da Caravana Cloud, no meetup.com, o grupo chama Caravana Cloud, a gente faz workshops com essas tecnologias frequentemente. 20% de desconto com o código FRIENDS20, se me permite o pequeno jabá. Fica à vontade, fica à vontade. Não, é isso, tem muita... eu diria que um dos principais motivos para adotar a plataforma Java é que é um investimento de carreira muito seguro. Se você não existe falta de oportunidades em nenhum lugar do mundo, em nenhum segmento, né? Se quiser trabalhar, eu diria que talvez exceto front-end, se você o calcanhar de Aquiles do Java. Existem tecnologias muito bacanas como Vaadin, como GWT, como JFX, como o próprio Swing, mas não é o líder de mercado hoje em dia, né? Hoje em dia, as pessoas buscam mais o lado de back-end, infraestrutura,
né? E a não ser que a gente esteja falando de Android, né? Aí tem o Kotlin forte. E mesmo o Java lá não é bem um Java mais, né? Mas eu Ali, diria isso, aproveitar a comunidade, porque existem pessoas como Elder Java, o BR Javaman, Otávio Santana, que são assumidades, né, no mundo Java, vários Java Champions brasileiros. O Elder fez, inclusive, um podcast entrevistando vários deles, o Éder, enfim, um monte de gente que vale a pena acompanhar. Para mim, é o melhor de trabalhar com Java, é ter muitos colegas para contar. Beleza, beleza. Todas essas pessoas, essas comunidades vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a última pergunta relacionada ao tema o que vocês acham que faltou a gente conversar aqui sobre esse assunto? Eu acho que a gente falou até demais, né? Não, pô. talvez aqueles usos estranhos do Java, que são pouco falados. Java embarcados, existe. Tem o Java Me, que quase ninguém mais fala. Foi popular antes do Android. Chegou o Android e acabou. Tem o Java Card, basicamente, todo cartão GSM, de todo chip de celular ou de cartão de crédito, hoje em dia roda Java no chip. Queira acredite ou não, existe essa especificação do Java Card e é muito amplamente utilizada. Tem todo dispositivo, de videocassete até geladeira, de 20 anos para cá, tem uma máquina virtual Java. Então, é uma tecnologia que... E eu sou sempre do ponto de vista de trabalho, pragmático. Meu objetivo sempre foi comprar arroz e feijão e ajudar os amigos a comprar arroz e feijão, né? Trabalhar com a tecnologia não é fácil, é uma carreira que requer muitas escolhas, muita dedicação, né? E o Java, sendo uma aposta de carreira segura, é muito bom. Pô. Você vai poder trabalhar nesse tanto de lugar, ter esse tanto de colega, criar esse tanto de tecnologia, uma tecnologia moderna, vibrante, com o ecossistema, com tudo. Eu diria que é tão bom quanto qualquer outro. Eu acho que Java só não tem hype mais. Não existe mais hype de Java, entende? Tipo assim, porque é isso. Ela já tem o seu espaço. Mas você pega, por exemplo, outro uso de Java que é curiosíssimo. Dentro de carro costuma ter Java. O SGI era usado dentro de carro. Eu colocava lá o códigozinho para rodar determinado bichinho lá dentro, assim. Tem muita coisa interessante, assim, para fazer com Java. Para front-end que realmente, né? Desktop quase ninguém mais faz. Eu JCF. gosto... Vale a pena ver um cara chamado Vaadin. É um framework que começou com um cara chamado GWT, muitos anos atrás. O GWT definhou como tecnologia, mas o Vaadin continuou prosperando e hoje é uma alternativa super legal para desenvolvimento web com Java, né? E tem outras, né? Tem um monte de... Hoje em dia, até tecnologias como o Wicket, que nasceram lá na época do estresse que a gente estava falando, 2004, 2005, estão vivos até hoje, projeto ativo, funciona de GWT, tem release novo, um monte de coisa nova, mantido por uma comunidade independente do Google atualmente. Então, tem essa questão da longevidade do seu investimento em aprender e trabalhar com Java, então, compensa demais. Sem dúvida. Estacionamento de observabilidade também, que é foda. A observabilidade do Java é foda. Uma coisa é fazer um sistema que, se falhar, tudo bem, se perder um sequestro, tudo bem, se tiver downtime, tudo bem. Outra coisa é um sistema que você tem que garantir ali um certo nível de confiabilidade, de escalabilidade, de segurança, de todos os requisitos, que é o que a gente fala do bem arquitetado, né, do well architected, tudo que é
relacionado a desempenho, custo, e até hoje em dia se fala muito de sustentabilidade, né, de gerar menos impacto ambiental com as nossas aplicações. Então, no final das contas, o Java é excelente em todos esses aspectos, né? Então, não, é muito difícil você falar um lugar e falar assim, não, isso aqui não vai dar. Eu acho que até em tecnologias como, você falar coisas como Big Data, por exemplo, tem lá o Spark, que é fundamentalmente baseado na plataforma Java e Scala, e com bindings excelentes para Python também. Então, você consegue fazer barba, cabelo e bigode, com certeza. Sim, sim. E quais bibliografia, livro ou conteúdo você recomenda? Você recomendaram muita coisa já durante o vídeo, mas fica à vontade se quiser acrescentar alguma coisa ou relembrar. Tem o livro do Daitel, que é foda. Tem um livro muito velho, que ainda vale a pena, que é o Java Concurrency in Practice. Esse livro, ele é Ryan Esse eu West. esperaria um pouquinho para comprar, porque o Java ele tem uma grande novidade de concorrência a cada 10 anos, basicamente. Mas assim, ele é velhaço. Só que, e agora saiu a nova, que é do Virtual Threads, que o suporte a ter uma quantidade de threads absurdamente maior na plataforma do que você teria no sistema operacional. Agora é possível com essa questão, essa nova feature chamada Virtual Threads. E aí eles vão atualizar, o autor já falou que vai atualizar, vai sair versão nova. Porque o massa desse livro não é nem o que ele fala de Java, não, é o que ele fala do conceito de concorrência mesmo. De entender de computação mesmo. Porque a parte do Java para jogar fora. Mas assim, tirando isso, a parte dele que ele fala sobre concorrência é um troço foda. Para aprender Java, isso é bacana. Tinha um outro que chamava Thinking in Java, mas ele está bem desatualizado também. Sim. É legal. Eu gosto muito do Effective Java, do Joshua Block. E ele também tem um outro livro que fala sobre, não só como a linguagem, né? Porque uma coisa é aprender lá if, else, exception, não sei o quê, mas a coisa é como usar bem a linguagem. E aí o Effective Java é isso, como usar bem a linguagem. E ele tem um outro livro muito legal que chama Java Puzzlers, que são só quebra-cabeças que te pergunta o que você acha que vai escrever na saída desse código. E é sempre uma coisa inusitada e você acaba aprendendo alguma coisa bizarra sobre a plataforma pela maneira como aquele código executa. Muito bom esse livro. Eu gosto Beleza, do site da Oracle, também é massa. No site da Oracle tem coisas legais. Hoje em dia, eu recomendo muito seguir algumas pessoas, né? Tem muita gente, como eu comentei, o Adam Biem, é um alemão, eu acho que ele é alemão, não sei, mas ele traz convidados incríveis no podcast. Tem as conferências de Java, né? O TDC no Brasil, o DevConf, o Devox fora do Brasil e várias outras, JFocus. Essas conferências todas têm canais no YouTube que vale a pena ver as talks, que tem muita coisa bacana. Como a gente falou, a plataforma Java é um nome só para uma grande quantidade de coisas, né? E aos poucos você vai entrando nesse universo que é muito rico. E questão de cultura pop ou livro, o que é que vocês estão lendo ultimamente ou assistindo ultimamente? Eu vi o filme do Napoleão, que eu não sei até agora se eu gostei ou não. Eu vi O Menino e a Garça, que é maravilhoso, do anime do Miyazaki. Tem um livro que eu gostaria de recomendar que me impressionou muito, chama Algorithms for Life, Algoritmos para a Vida, que ele fala de como que as coisas que a gente aprende na ciência da computação podem ajudar em problemas do dia a dia. Então, é um livro que você nem precisa ser da ciência da computação para entender, mas sendo, né, é ainda mais delicioso, né, que você vê aquilo de várias maneiras práticas que às vezes você nunca nem tinha se tocado.
vale muito a pena. E tem um livro que chama The Information, também de um autor chamado James Glick, que depois, se quiser, também te passo todos esses links, que fala sobre a história da nossa profissão e a história das pessoas. Então, como que vivia o Claude Shannon, ou como que é todas as grandes unidades da área. E como que a gente evoluiu para chegar até aqui, desde antes de primórdios. Assim, ele começa falando que, sei lá, milhares de anos antes da internet na África ancestral, eles já conseguiam mandar mensagens complexas entre vilas distantes, de maneira que a gente só foi fazer no mundo ocidental nos anos depois das telecomunicações. E aí conta toda a história da ciência, basicamente, através das pessoas. Então, várias peculiaridades do tanto que cada um era diferente. Muito legal. Legal, legal. Eu um livro que ele você não vai encontrar mais para vender, para comprar, que está esgotado, que eu descobri outro dia num sebo. Chama Software Factories. Ele é de 2004, Jack Greenfield. Que é basicamente como a gente devia ter desenvolvido software, como que a gente devia ter progredido, assim, em 2004, o caminho que a gente não seguiu, assim. Tem vários insights lá que estão me fazendo repensar toda a minha carreira. Então, esse livro é uma porra de uma merda. Muito bom. Que tá me criando crises aqui. Legal, legal, legal. Muito bom. Beleza. Mas eu acho que o mais importante, em geral, é ler. Então, hoje em dia a gente lê muito pouco, né? É tanto vídeo e social media que escrever e ler são habilidades menos praticadas, mas que valem muito a pena. Sim, sim. Vale a pena ter como é que se diz? O costume da leitura, né? E da escrita também, põe um blogzinho, né? Põe um artigo lá no LinkedIn, onde quer que você queira, aparecer na comunidade, no Meetup, colar num podcast de um convite súbito, qualquer coisa que você queira fazer, mas não fique aí sozinho, né? Procure os seus colegas. Sim, 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 sim. E eu estou assistindo, quer dizer, eu assisti ontem Smiley, que é um terror, achei muito bom, achei legal. Não, quer dizer, não é muito bom, mas é legal, nota 7, é um filme legal, sabe passar a mensagem. E eu ainda estou lendo The Midnight Man, eu não terminei. Que, na verdade, esse livro eu tô meio que fazendo o que o Júlio acabou de fazer. Eu estou lendo e estou escrevendo ao mesmo tempo. Com alguns pensamentos meio relacionados a ele. E, basicamente, acho que é isso. Acho que o senhor, deixar aberto para os senhores fazerem a despedida agora dos senhores. Agora é ordem alfabética, por favor. É isso aí. Até a próxima. Boa. Um prazer, muito obrigado pelo convite, Carlos, em primeiro lugar. E, como eu falei, eu tenho um grupo de prática que eu coordeno, que chama Caravana Cloud. A gente faz sessões semanais de mentoria. Então, a gente toca vários projetos open source, projetos muito bacanas, tem projetos de incentivo à doação de sangue, de apoio à feira de alimentos orgânicos, várias coisas relacionadas a aspectos mais técnicos, coisas de infraestrutura, coisas de Kubernetes. Todo mundo é bem-vindo, tudo é open source, para não ter conflito com o projeto de ninguém, e todo mundo é bem-vindo, só entrar em caravana.cloud e colar com a gente. Beleza. Só lembrando que tudo que a gente conversou aqui, todas as referências, os links dos perfis pessoais e tudo que foi citado aqui vai estar aqui na descrição. Tá ok? E queria agradecer muito a presença dos senhores e queria informar quem está assistindo a gente que isso aqui foi totalmente improvisado. Tipo, foi muito baseado... É igual que eu falei no começo, não é exagero, é verdade. Muitos comentários, muitas pessoas comentando ou reclamando que a gente falou muito de Java ou comemorando porque a gente falou muito de Java, que no último vídeo a gente usou a palavra Java mais de 500 vezes. Acredito que nesse vídeo que a gente tenha batido esse recorde de novo. Mas a ideia do canal é apresentar para vocês essa plataforma, né, corrigindo aquilo que foi que a gente aprendeu aqui assistindo o vídeo, e apresentar a plataforma pela visão do dia a dia, né, visão nossa do dia a dia, que é o objetivo dessa série de vídeos aqui. Queria agradecer muito a presença dos senhores, e é isso.
E vamos dar tchau e emitam sons para poder Falou, aparecer gente. no final. Falou, Tchau. gente! Falou! Carlos, Até. brigadão. Vamos sempre aí. Eu tinha acabado de acordar com